Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, vamos a mais uma aula de hoje. Assistam o vídeo com bastante atenção, anotem as partes que vocês consideram mais importantes e ao final façam os exercícios. Vamos à aula de hoje. Segundo Reinado, capítulos 22 e 23. Na aula de hoje, nós vamos estudar o último período do Império, o período pós o período regencial, que é o Segundo Reinado, agora no governo de Dom Pedro II. Estamos vendo aí o menino Pedrinho, aos seus 14 anos de idade, assumindo o governo do Brasil. E isso acontece por causa do golpe da maioridade. Então, nós vimos na aula passada sobre o período regencial, que foi um período muito turbulento, com muitas revoltas, e os regentes não conseguindo governar. Então, acontece a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, de 18 para 14 anos. Por que a gente chama isso de golpe da maioridade? Primeiro, porque ele não estava previsto na Constituição, então, se foi antecipado e não está na Constituição, a gente considera qualquer coisa que não está dentro da Constituição sendo um golpe. E, além disso, havia a intenção de quem estava por trás disso de influenciar o governo. Uma pessoa com 14 anos de idade não tem competência para poder governar. E por que dar o governo, então, nas mãos desse adolescente? Os seus tutores estariam por trás, influenciando Dom Pedro II nas suas decisões. Então a intenção era exatamente essa. Vamos antecipar, colocamos Dom Pedro II para governar e a gente vai influenciando as suas decisões. Bom, como é que o império se sustenta nesse momento? São 3 pilares que sustentam, que apoiam o governo: os militares, a Igreja Católica e os senhores de escravos. Bom, sobre o século XIX, como é que ele estava acontecendo para o Brasil? No mundo, haviam grandes potências industrializadas e urbanizadas, e o Brasil, como é que estava? Era rural, escravista e com uma elite interessada em manter os seus privilégios. Então a gente estava muito atrasado em relação às grandes potências. E a gente tinha divergência no Brasil do Partido Conservador e do Partido Liberal. Os conservadores eram chamados de Saquarema e o Partido Liberal era chamado de Luzia. Mas havia uma frase muito conhecida na época que dizia o seguinte: nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Ou seja, pode ser conservador, pode ser liberal, que no fim é tudo a mesma coisa. Eles querem apenas uma coisa: manter os seus privilégios. Nada mais do que isso. Bom, nesse momento vai surgir o parlamento às avessas. O que é isso? O Dom Pedro II retorna com o poder moderador, que tinha sido extinto no período regencial. Dom Pedro volta com isso e cria o parlamento. O que é isso? Tem o rei, mas teria uma série de ministros, o parlamento, que teoricamente deveria controlar ou diminuir o poder do rei. Só que aqui no Brasil a gente faz um pouquinho diferente. Por quê? Quem é que indica esses ministros do parlamento? É o próprio imperador. Então, o parlamento servia para limitar o poder do imperador. Mas aqui no caso do Brasil, se é o imperador que nomeia esse parlamento vai ser nomeado segundo os interesses dele. Então ele tem mais poder. Por isso que a gente chama de parlamento às avessas, é parlamento ao contrário. As eleições que aconteciam aqui nesse período, claro que não ao imperador, mas aos outros políticos, ficou um período chamado de eleições do cacete, por conta da violência que existia nelas para impor a vontade dos grupos dominantes e muitas fraudes, aconteciam muitas fraudes. A gente pode ver aí nessa imagem o bazar eleitoral. E aí ali se negociavam as votações, as eleições. Então, era utilizado identidades falsas, escravos e crianças votavam quando não se podia, até morto votava quando eu votava no lugar de um pai, de uma mãe, de uma avó que já havia morrido, uma pessoa votando por vários eleitores. Então, isso para mostrar como eram fraudulentas esse período de eleições.
Bom, nesse período também houve uma revolução, uma rebelião chamada Rebelião Praieira, que acontece em Pernambuco. Tem esse nome, Praieira, porque é feita pelo Partido da Praia. E o que eles queriam? Voto livre e universal, liberdade de expressão, trabalho livre, ou seja, fim da escravidão, né? E os 3 poderes independentes. Olha como eles são inovadores, né? Nessas reivindicações, mas o governo consegue sufocar essa rebelião. Bom, sobre a economia, como andava a nossa economia? A produção de açúcar cai, porque outros países também fabricavam, então a competição aumentou muito. O que nós tínhamos então de mais importante? A pecuária e agora o plantio do café. Um novo produto vai vir para trazer muito dinheiro para dentro do Brasil, que é o café. Que vai também incentivar o desenvolvimento das regiões da região sudeste, principalmente Baixada Fluminense e Vale do Rio Paraíba, que são os locais onde vai ter a plantação de café. Bom, para que serviu o café naquele período? A princípio ele era usado como medicamento, como um efeito estimulante. Então era uma bebida energética para dar energia para as pessoas. Acabou se tornando um hábito alimentar. E com isso a produção do café estimulou o desenvolvimento de novas cidades, de centros urbanos e além de incentivar a expansão das ferrovias que serviam para transportar esse café. Então nós estamos vendo aí no mapa as regiões onde se desenvolveram por conta do café, que é principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui nós temos um quadro de Cândido Portinari que fala sobre a produção e a plantação do café. Bom, sobre a industrialização, é a partir desse momento que a gente começa a ter indústria dentro do nosso país. Então, algumas atitudes vão incentivar isso. Nós temos a tarifa Alves Branco, em 1844, que é um aumento das tarifas de importação dos produtos importados. Isso vai favorecer os produtos nacionais. Além disso, temos a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que proíbe o tráfico de escravos vindo da África. A partir desse momento, não se pode mais trazer escravos da África. Isso daí era uma das primeiras medidas para acabar com a escravidão. Além disso, começa uma política de imigração. Já era sabido de que a escravidão iria acabar, a qualquer momento isso ia chegar ao fim, e um novo sistema precisava ser colocado. Quem ia trabalhar no lugar dos escravos? Então começa um processo de imigração, de trazer trabalhadores assalariados, que iam ganhar um salário, e trazer trabalhadores vindo de outros países, Itália, Alemanha, Japão, e tudo isso através de um sistema de parceria. Como é que era isso? Bom, eu pago a passagem dessas pessoas, então um italiano, por exemplo, que está com problemas econômicos no seu país, eu vou pagar a passagem dele, e aí ele vem para cá e vai trabalhar para mim até ele conseguir pagar a dívida, né? Essa dívida inicial. Então esse seria o sistema de parceria. Só que depois viu-se que esse sistema era, na verdade, uma grande enganação. Porque o que acontecia? Quando eles chegavam aqui, não tinham terras, não tinham nada, não tinham onde comer, então cada vez mais eles ficavam endividados com os seus patrões, e aí o que antes parecia ser a conquista de um sonho, né, de um novo momento, de uma nova vida, se tornou um grande pesadelo para esses imigrantes. Além disso, nesse período acontece a Lei de Terras, em 1850. O que é essa lei? É uma lei que regulamenta a compra e a venda de propriedade fundiária, ou seja, de terras. Ela vai dizer quem é dono das terras. Então, a partir desse momento, para você ser dono da sua terra, da sua casa, você tem que ter documento, tem que pagar por esse documento.
Se você não tivesse esse documento, o governo, se quisesse, podia tomar a sua propriedade de você. Então, quem é que mais vai se prejudicar com essa nova lei? Os ex-escravos, que acabaram, assim, quem estava conseguindo sua liberdade não tinha dinheiro para comprar esse documento, então não tinha onde morar. Os indígenas, porque o que é um absurdo, né? Porque as terras eles já estavam ali, eles chegaram primeiro, mas eles tinham que ter esse documento, tinham que pagar por esse documento e não tinham dinheiro. E as camadas mais pobres da sociedade e também os imigrantes que vão chegar aqui também vão ser os mais prejudicados. Bom, ainda sobre a industrialização. A economia agrária e o escravismo impedia um avanço maior da indústria. Ou seja, indústria e economia agrária eram inimigos. E aí, nesse momento, a gente tem em destaque uma pessoa, que é essa pessoa da foto, chamada Irineu Evangelista de Souza, ou o Barão de Mauá. E é o cara que vai começar a incentivar a industrialização aqui dentro do Brasil. Ele é um inglês que vem morar muito cedo no Brasil e ele começa a criar algumas indústrias, como indústrias de ferroviária, algumas indústrias do aço, e aí ele vai tentar trazer essas indústrias para cá. Mas acaba que ele não consegue porque ele encontra nos grandes senhores de terras e de escravos os seus grandes inimigos que não veem isso com bons olhos, ele acaba falindo. Mas ele se destaca por ser o cara, um dos pioneiros em trazer indústrias para dentro do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 1850 o Brasil tinha 72 fábricas. 10 anos depois, ele tem 134 fábricas, além de companhias ferroviárias, de gás, iluminação, transporte, bancos, tudo isso com incentivo do Barão de Mauá. Com isso, nós temos uma urbanização, uma concentração de pessoas vivendo nas cidades e não mais nos campos. E com isso, melhorias, iluminação pública, pavimentação, praças, edifícios públicos, água tratada, esgoto canalizado, energia elétrica, sistemas de transporte, que na época eram os bondes, espaços públicos como restaurantes, teatros, livrarias. Dom Pedro II era um grande incentivador de atividades culturais e nesse momento a gente tem a elite brasileira copiando os hábitos dos ingleses e dos franceses. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 58, vocês vão fazer apenas os conceituais, 1, 2 e 4. Página 66, 67, 68, vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5. Contextualizados 6, 7 e 9 e aprofundamento 11. Então é isso, pessoal. Façam os exercícios que foram solicitados, tirem as dúvidas durante as aulas, participem das aulas e aguardem até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Eu continuo aqui morrendo de saudade de vocês. Fiquem bem. Tchau, até a próxima.